gente, então, meu nome é Lilo, bem-vindos ao meu canal Castelo Geek e eu vou dar choque no seu sistema. Então, gente, esse é o primeiro vídeo daqui do canal do mês de novembro, que devia ter saído semana passada, mas contratempos acontecem. E 2020 não tá fácil pra ninguém, então me perdoem, sem mais delongas, o vídeo vai ao ar nessa semana e vamos falar sobre representatividade. Não sabe ou não entende, ou na verdade não quer entender, né, a importância da representatividade. É fácil, se você viveu sua vida toda vendo toda a mídia, todos os filmes, séries, livros, dizendo o quanto você e pessoas parecidas com você são importantes, são necessárias, podem salvar o mundo, serem os protagonistas, as princesas poderosas, os heróis corajosos. Vocês cresceram com isso. Mas muitas pessoas parecidas comigo, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, não sabem exatamente o que é isso. Ver personagens, heróis, mocinhos, ou até mesmo vilões, só que nem tão vilões, porque de vilões a gente já tá até cheio, né? Enfim, você conhecer protagonistas parecidos com você, desde a sua infância, ajuda muito, psicologicamente falando, gente. Ajuda em questões de autoestima, autoconfiança, até porque pessoas como eu crescem com o mundo todo contra nós. Nós somos ensinados a sair de casa levando todos os documentos possíveis, a nunca responder à polícia, e nós vemos na TV crianças sendo mortas. Desculpa falar sobre isso num vídeo desse, que parece ser um vídeo legal só pra falar de Super Choque. E de certa forma é um pouquinho disso. Mas infelizmente temos que falar sobre o que tem acontecido. Quando falamos do combate ao racismo, obviamente a primeira coisa que todo mundo pensa é, sei lá, que os pretos parem de ser mortos só por serem pretos. Ou que parem de perder emprego e sofrer discriminação, ou até mesmo a redução da desigualdade. Claro, olhando todos esses temas, é capaz até de pensar que representatividade e ter pretos como protagonista de séries e filmes não é importante. Mas, como eu disse, isso tem sim sua importância, tem sim sua relevância, porque acontece que isso acaba inspirando e ajudando muitas crianças pretas a se verem em situações de importância, a se verem como protagonistas, a adquirirem autoconfiança, coragem, autoaceitação, aprender a amar e apreciar seus traços. Conhecer personagens parecidos com a gente, super-heróis com nossos rostos, personagens que não são apenas o melhor amigo do protagonista, o alívio cômico, o preto místico, a mãe preta, e sempre foi muito importante. Já entramos naquele abismo enorme que é a diferença entre representação e representatividade. Veja bem, representatividade é ter personagens protagonistas de diversas etnias que precisam ser representadas, como a preta, a asiática, etc, em situações de poder, em situações de protagonismo. Enquanto que representação é manter aquele personagem ali por enfeite, pra fingir que ele está sendo alguma representatividade. Ele não é protagonista, ele não é tão importante pra história. Ele está lá pra ser o alívio cômico, ou então pra ser alguma figura mística que tipo, bora fingir que a gente tá enaltecendo, mas não, só está lá pra enfeitar. Temos muitos casos assim, e aposto que você já pensou em uns 5 ou 6. Por exemplo, a Uhura é uma das maiores personagens quando o assunto é representatividade. Ela surgiu na série Star Trek e o pior é que nem tem tanto tempo assim. E aquilo já foi importante para inspirar o Whoopi Goldberg, porque foi a primeira vez que ela viu uma preta na televisão que não estava fazendo o papel de uma empregada. Mais jovem que isso, acho que dá para perceber. Pelo menos eu espero que dê para perceber, que eu não sou do tempo da série clássica de Star Trek. Não me levem a mal, eu gosto de super-heróis brancos. O Superman é meu personagem favorito da minha vida. Também tem o Harry Potter. E também tem, é claro, o Avatar Aang, mas ele não é branco, é asiático. O ponto é que você pode gostar de qualquer personagem, você consegue se identificar com qualquer um.
Mas quando eu comecei a acompanhar a série do Super Choque, eu não tenho nem palavras para descrever o que senti. E não foi nem só com Super Choque. Graças aos deuses, na minha época, na infância, eu tinha muitos ícones de representatividade. Além do Super Choque, eu também tive o Jack, de Power Rangers SPD. Quem vê hoje com esse cabelão, não imagina que na minha infância eu era obrigado a cortar o cabelo sempre. Porque meninos pretos só são bonitos de cabelo cortados. Então, ele tinha o cabelo que eu queria, era da minha cor favorita, era o líder da equipe. Aquela temporada foi maravilhosa pra mim de tantas formas que vocês não fazem ideia. Um dia entra muito na discussão de que a mídia está tentando forçar a representatividade e que isso não é algo válido. Essa discussão se apurou ainda mais quando começaram a ser classificados atores pretos para interpretar personagens originalmente brancos. A gente foi militar quando a Tinkerbell, que no livro original é descrito como uma bola de luz, ia ser interpretada no novo filme por uma negra. Porque a original é loira, a original é uma bola de luz e a Tinkerbell já foi interpretada por várias pessoas. Outro assunto bastante polêmico atualmente: colocar personagens originalmente pensados como brancos para serem interpretados por atores negros em alguma adaptação ou em algum reboot ou em live action. Isso não seria uma falsa representatividade? Não seria uma tentativa da mídia de cair nas graças da militância? Então, não. Talvez sim, mas talvez não. Bora explicar. Talvez a mídia esteja querendo lucrar ou divulgar o seu produto com base na militância. Mas veja bem, se eles apenas mantivessem o produto original, o filme original, bora citar o exemplo da Ariel e da Tinkerbell. Ninguém iria sentir falta se eles mantivessem a Ariel como uma branca de cabelos vermelhos e a Tinkerbell como uma branca loira. Ninguém sentiria falta. E eles não correriam risco de ser mal falados, de ter boicote por partes de racistas, que inclusive já promoveram boicotes desses dois filmes. Eles simplesmente continuariam na sua zona de conforto. Mas colocar personagens que originalmente eram brancos sendo interpretados por diferentes etnias em várias mídias acaba ampliando os horizontes para esse personagem. Vejam bem, em muitas obras de ficção trabalhamos com a ideia de multiversos, como é o caso dos quadrinhos. Não tem como negar a importância de um Superman preto presidente dos Estados Unidos, como é o caso do Calvin Harris. Por mais que ele não faça parte da linha do tempo principal, por mais que ele seja só uma versão alternativa do Superman, a história dele existe e está lá para ser contada. Ainda é um marco de representatividade. No caso de princesas Disney, olha quantas adaptações da Cinderela teve. E uma das que mais me marcou foi justamente a Cinderela preta interpretada pela Brandy. Isso nunca excluiu nenhum dos filmes da Cinderela. Inclusive, a gente for olhar, tem Cinderelas latinas, tem Cinderelas que são homens, na verdade. Enfim, essas obras como super-heróis ou princesas, que são obras que tendem a ser adaptadas mais de uma vez, com mais de um personagem, com variedades de atores e variedade de histórias, precisam sim ter uma variedade de etnias interpretando esses personagens. Atualmente conseguimos uma Ariel preta e uma Tinkerbell preta, sendo que no caso da Tinkerbell existiam Tinkerbell de diversas aparências, só que só foram se importar quando colocaram uma preta, né? Enfim, é importante esses personagens cuja etnia não importa ser sim representados por outras pessoas. O que eu disse sobre meu super-herói favorito ser o Superman e minha cor favorita ser a vermelha? Eu tinha que dar muita sorte de estar brincando com outras crianças pretas para poder ser o Superman nas brincadeiras de super-herói. Então a temporada de Power Rangers que estivesse passando na TV Globinho ser uma temporada estrelada por um personagem preto, como a da SPD, por exemplo. Muitas crianças pretas passam por isso. Eu imagino como é ser menina preta e gostar da cor rosa, já que a primeira Ranger rosa só foi surgir na temporada de No Trovão, né? Tem personagens que a etnia deles são importantes porque fazem parte da raiz de toda a construção. A Aurora, a Tempestade,
Super Choque, Tiana e muitos outros personagens. Assim como também tem personagens brancos que a etnia são importantes. John Smith, John Wolfe, enfim. Eu acabei de falar da importância de ter personagens sendo interpretados por uma variedade de etnias, ainda mais quando são personagens como super-heróis e princesas, que são personagens que tendem a ser adaptados para mais de uma versão. Então, qual é o caso, qual é o grande problema, por exemplo, do Mancha Solar, que está sendo interpretado por um branco? Então, bora lá, vamos recapitular. Personagens cuja etnia não importa para o desenvolvimento da história, como a Ariel, a Tinkerbell, dentre vários e vários outros que eu poderia citar, e até alguns que já tiveram sua etnia trocada, tá tudo bem. Só que, por exemplo, você não pode trocar a etnia de uma Pocahontas, não pode trocar a etnia da Mulan, não pode trocar a etnia do John Smith, porque são personagens cujas etnias importam para a história. E no caso do Mancha Solar, além da etnia dele importar para a história, já que o personagem teve um histórico de racismo, além de sofrer por ser mutante, ainda entra em outra questão de que a raça preta ainda é a raça prejudicada por esse sistema racista. Ela ainda é a raça que está na base da pirâmide racial. Então, além de você estar cortando uma parte importante do desenvolvimento do personagem, você ainda está perpetuando para que se mantenha a desigualdade racial, já que você não empregou uma pessoa preta para viver aquele personagem, você desrespeitou todo o contexto e toda a história do personagem, além, é claro, de não dar voz para a cultura e todos os traços étnicos que poderiam ser adaptados. Então, e aí? Dá para entender por que isso é desrespeitoso? O importante é mostrar que as crianças pretas podem sim e merecem se identificar com qualquer pessoa. De qualquer forma, a representatividade é válida, desde que o personagem esteja em situações de protagonista, desde que o personagem tenha sua devida importância e também que ele não esteja lá só para falar de racismo. Quando surgiu o novo filme da Beyoncé, Black is King, surgiu aquela reportagem ridícula falando que Beyoncé estava errada por ter celebrado a negritude com estampa de oncinha. Então preto não merece estar em situação de poder? Sim, gente. Representatividade importa. Então sim, ter personagens pretos, originalmente criados como pretos, sendo interpretados. Mas ao mesmo tempo, em diferentes mídias, em diferentes adaptações, é bom ver um personagem sendo interpretado por várias etnias, seja ela caucasiana, preta, asiática, indígena. Isso é sim importante, porque isso ajuda demais na formação das crianças. Hoje vai ficando por aqui, mas eu voltarei a falar mais sobre esse assunto. Irei recomendar e falar de séries pretas, séries com protagonistas pretos. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, se inscreva no canal, minhas redes sociais vão estar aqui. Eu tô desenhando no meu Instagram, vai estar aqui, né, o meu Instagram artístico, um super-herói preto por dia e postando lá. Então, por favor, se vocês não me seguem lá, vão dar uma olhada, já tem alguns super-heróis desenhados. E é isso, não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.